Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Olá, amigos! Começou mais um Voz do Oráculo. Hoje, dia 22 de outubro, terça-feira, mais uma Voz do Oráculo com o tema Os Caboclos na Gira de Caboclo. Hoje é a vez dos nossos queridos amigos caboclos. Ok, caboclo! Aliás, ok, caboclo! Estamos aqui. Você que tem dúvidas sobre essas magníficas entidades da Umbanda, que são os líderes dessa religião, ok? Pode mandar suas dúvidas para saber qual é a influência de caboclo na nossa vida, qual é a importância deles na religião da Umbanda, e não só na religião de Umbanda, tá? É importante dizer que o caboclo, eles são os espíritos que são os donos desta terra, são os Onilé. Inclusive, até nos candomblés de Angola, a gente cultua os espíritos caboclos, os espíritos indígenas da nossa terra, que são os donos desta terra. Então, isso tem uma importância muito grande, né, imprescindível, vamos dizer assim, na religião, ou qualquer culto que se execute no Brasil. Eu ia falar aqui, mas eu não estou aqui no Brasil, eu estou aqui em Portugal, né, em Cascais. Aliás, aqui já são 20 para as 10 agora, né, com o horário de verão aí no Brasil, ficou uma hora mais cedo para mim aqui. Então, os caboclos, eles são entidades muito importantes em qualquer culto que se faça no Brasil. Está em território brasileiro, tem que salvar caboclo, tem que saudar. Por quê? Porque eles são os donos dessa terra, né? Se eles quiserem, eles têm o direito de impedir, têm o direito de não só perturbar, mas de impedir qualquer culto, qualquer ligação espiritual na terra de Brasil, porque é a terra deles. É a terra sagrada onde estão descansando, né, os corpos de seus ancestrais, né? Ali é a terra deles, né? Então, os cultos do candomblé, principalmente o culto de Angola, passou a assumir também toques de caboclo, entendeu? Então nós temos aí caboclo Laje Grande, temos o caboclo Gentileiro, temos o caboclo Pedra Negra, Serra Negra, enfim, caboclos de candomblé, né? Inclusive temos também os caboclos de couro, que são os caboclos boiadeiros, que também são cultuados no culto do candomblé, sobretudo o culto de Angola, o culto, né, Angola Tumba-Jussara. São esses candomblés que cultuam também essas divindades. Mas não apenas isso, né? O culto de caboclo, na verdade, ele começa na pagelança. Começa, sobretudo, na pagelança, o culto de caboclo. São os nossos pajés, né? Os índios tinham os seus pajés, e o culto a Tupã e a todas as divindades indígenas, que tem uma cultura riquíssima, uma religião riquíssima e muita magia vinculada a esses espíritos. Os herdeiros, né, desse culto de caboclos, que era o culto aos espíritos da floresta, nós temos o caipora, nós temos o espírito dos felinos, o espírito dos caninos, o espírito dos peixes, o espírito da jiboia, né? Nós temos os 6 guardiões, né, de Tupã, que guardam a terra, e que são esses espíritos, né? Os espíritos das águas, que é o espírito dos peixes, o espírito das cobras, o espírito dos pássaros, né, que guarda os céus. Enfim, uma grande magia, muitas divindades, muitos espíritos das nossas florestas nativas, vamos dizer assim. Então, antes de tudo, né, já existia esse culto no Brasil antes do Homem Branco chegar. E os herdeiros, depois que o Homem Branco chegou, foi o Catimbó, o principal herdeiro desses espíritos, do culto a esses espíritos, dessa magia, foi o Catimbó, né? Então, muitos espíritos, como por exemplo, Caboclo Sete Flechas, ele vem do Catimbó, entendeu?
Então é muito importante, esses espíritos têm uma importância muito grande em qualquer culto que se faça no Brasil, porque se você não pedir licença a eles, se não respeitar, se não cultuar, se não deu as devidas reverências, não reverenciar, pode ser absolutamente impedido, entendeu? Qualquer culto, não só perturbado, como impedido por esses espíritos na terra de Brasil. Por isso é muito importante. A Umbanda passou também a ser herdeira desse culto, através, obviamente, do catimbó. A Umbanda também, né, adotou os espíritos indígenas. E a Umbanda, como eu disse, de origem ela era caboclo, preto velho, criança. Então, desde sempre, caboclo entrou aí. E caboclo teve uma grande importância na Umbanda porque ele representava, obviamente, a origem nativa brasileira, né, o verdadeiro brasileiro, mas, sobretudo, como aquela ideia romantizada do bom selvagem. Correto? Então, o índio trazendo aqueles predicados de honra, coragem, né, valentia, disciplina, verdade, pureza, entendeu? Foi a grande importância do caboclo, né, na Umbanda, trazendo essa grande força. E os caboclos, né, na Umbanda, eles são os líderes do culto, tá? As lideranças de culto são dos caboclos. Agora, o que são os caboclos? Os caboclos, eles são os espíritos, não apenas espírito de índio. O caboclo é um índio que morreu. Não é bem isso, não, entendeu? Também mas não é apenas isso, tá? Os espíritos caboclos são os espíritos das florestas, tá? São os espíritos anciãos da nossa terra de Brasil, entendeu? São os espíritos que é a sabedoria da floresta, tá? Muito mais do que apenas os índios, tá? Espíritos de pajé, espíritos de guerreiro também, mas não apenas isso. São os espíritos da floresta, entendeu? São os espíritos que conhecem as ervas, são os espíritos das próprias ervas, das árvores, tá? Que existem na Amazônia, o espírito dos pássaros que existem na Amazônia, dos animais. Ali é a própria sabedoria da selva. São os espíritos da selva, da nossa selva, que vem nos salvar, que vem nos saudar, que vem nos tratar, que vem nos guiar, tá? No culto. No caso, no culto de Umbanda, no culto de Catimbó. É esses espíritos que nós estamos nos reverenciando. Então, são espíritos muito antigos, muito mais ancestrais do que nós podemos imaginar. Entendeu? É uma magia muito profunda, muito antiga, muito arcana. Entendeu? Então, é uma importância muito grande. Os caboclos, eles são as nossas lideranças. Vamos dizer assim, caboclo, linha de Oxóssi? Não somente linha de Oxóssi. É muito comum a gente vincular caboclo ao Oxóssi, né? Há uma proximidade muito grande, porque o Oxóssi, sendo um orixá caçador, ele entra na mata, né? Então essa proximidade de Oxóssi, caçador, mata, índio, caçador, mata, aproxima muito. Mas não somente existem caboclos, tá, da linha de Oxóssi. Todas as 7 linhas de Umbanda possuem caboclo. Não tem caboclo da linha de Oxóssi, caboclo da linha de Oxalá, caboclo da linha de Iemanjá, caboclo da linha de Iori, Iorimá. Existe caboclo de todas as linhas, porque os caboclos, eles são os chefes, os guias, os comandantes e guias do culto de Umbanda, entendeu? Por quê? Porque eles são os senhores da terra, eles são os Onilé, eles são os donos da terra de Brasil. E tudo que se vai fazer nela tem que passar, sim, pelo crivo desses espíritos, porque são a sabedoria da terra, são a sabedoria da floresta, entendeu? Nós estamos sobre essa terra, entendeu? Na qual eles comandam, entendeu? E são os espíritos mais próximos a nós, porque estão aqui, na terra. Tem um canal diretamente vinculado à terra, entendeu? Esses espíritos são espíritos que vêm do Vajucá, da terra encantada de Vajucá, terra encantada de Jurema, terra encantada das águas cristalinas, entendeu? Que tem portais, seus portais dimensionais estão na terra de Brasil, entendeu? O principal portal, obviamente, é a árvore da Jurema. A árvore da Jurema é uma árvore sagrada, entendeu? Ela é um grande portal, entendeu? Dimensional que liga a terra a cidade da Jurema. Essa cidade cantada, né? E houve um bombardeio na cidade da Jurema. Estamos falando de uma cidade encantada. Estamos falando de uma dimensão espiritual que tem uma ligação direta, um portal no Brasil. Entendeu? Então, é muito importante, entendeu? Esse vínculo com esses espíritos. São espíritos muito grandiosos.
Porque eles não estão simplesmente na Terra, eles estão num plano dimensional que tem uma ligação muito forte com a Terra, sobretudo com o Brasil, mas são espíritos extremamente evoluídos, entendeu? Então, assim, caboclo, espíritos atrasados, eu já vi, eu fiquei horrorizado quando vi isso, de uma pessoa espírita dizer que a Umbanda era baixo espiritismo porque tinha espíritos atrasados. Por quê? Porque os caboclos não têm anel de doutor? Que caboclo, quando foi vivo, ele não teve diploma de uma faculdade na Terra terrestre? Porque fuma? Porque bebe? Enfim, nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque há muitos enganos ainda, tá? É incrível que hoje em dia algumas pessoas ainda mal informadas, aliás, completamente desinformadas, né, deem caminho a uma série de preconceitos que ainda estigmatizam a religião de Umbanda, entendeu? Então, eu acho que é muito importante hoje a gente comentar sobre isso, vamos falar desses espíritos grandiosos e puros. Não existe espírito mais puro do que os espíritos das florestas, que são os espíritos da natureza, entendeu? Porque pelo que eu me lembre, né, não foi um sabiá, não foi um Irapuru que criou a bomba atômica, né? Pelo que me consta, quem criou a bomba atômica foram doutores, né, diplomados nas nossas faculdades terrenas. Então vamos lá. Até porque, novamente voltando, é importante frisar que esses espíritos vêm com roupagem indígena, com muito orgulho. Aliás, com muito orgulho, com orgulho dos caboclos, com orgulho dos nossos índios, né? Com muita honra, porque caboclo é isso. Caboclo, ele é o mensageiro, tá? das frequências de amor, fé, disciplina e honra, entendeu? Então, com toda a honra, eles vêm com a roupagem indígena, mas não quer dizer necessariamente que a última encarnação deles foi como índio, não, tá? Engana-se profundamente, até porque a Umbanda, essas pessoas conseguem entender isso, né? A origem oficial da Umbanda se dá como? Se dá numa casa espírita, né? E que começa com caboclo. O Zélio, ele incorporou um caboclo. O caboclo Sete Encruzilhadas. Para quem não sabe, né? No início do século XX, do século passado, em Niterói, né? Numa casa espírita, Zélio Fernandino de Moraes, ele incorporou o caboclo Sete Encruzilhadas. E foi ele que disse que tinha que se começar uma nova religião no Brasil, uma religião brasileira, que é a Umbanda, que foi, né, oficialmente a Umbanda, e que era para cultuar os espíritos dessa terra, porque estavam sendo desprezados, porque o espiritismo, na época, era o espiritismo que incorporava doutores estrangeiros, que vinha com essa ideia, né, de incorporar espíritos de anel no dedo e com o diploma de doutores. E que estava na hora de começar a incorporar os espíritos da terra de Brasil, os espíritos da terra que simbolizavam a terra, que representavam a terra e seu povo, entendeu? Que é um povo humilde, trabalhador, mas um povo batalhador, guerreiro e puro, ainda que não tivesse instrução, ainda que ele fosse vetado na terra, instrução, mas que tinham a sabedoria da terra. Então o caboclo simboliza isso, a nobreza que nasce do coração, que não vem de instrução, que a instrução é que brota do coração, entendeu? Que é da própria natureza, grandeza da própria natureza, pureza da própria natureza, entendeu? É disso que os caboclos vêm representar. E o caboclo Sete Encruzilhadas, para quem não sabe, não tinha sido caboclo. A última encarnação dele foi como um padre. Tinha um vidente nessa sessão espírita e era um caboclo. O caboclo não era caboclo. O caboclo, como o vidente viu, era um padre jesuíta que tinha convivido com os índios, que tinha aprendido a respeitar os índios, respeitar a sua natureza, né? E o caboclo, ele se apresentou realmente como Padre Gabriel Malagrida. Para quem não sabe, Caboclo Sete Encruzilhadas, o nome dele da última encarnação era o Padre Gabriel Malagrida, ok? Depois ele mesmo se apresenta, entendeu? E não apenas isso, tá? Nós temos os espíritos de caboclo, na própria gira de caboclo, nós temos espíritos indígenas, pajés, espíritos da própria natureza que nunca tiveram corpo humano, mas que são espíritos dessas
desses reinos encantados, como o Vajucá, como a Jurema, como o Reino das Águas Cristalinas, como os reinos encantados que têm portais diretos aqui no Brasil, aliás, aqui eu estou em Portugal, mas aí no Brasil, tá? Que por pura misericórdia vem orientar nós humanos aqui na Terra, que vem buscar trazer evolução, porque o caminho do caboclo é isso. O caboclo ele vem nos resgatar, ele vem nos salvar, ele vem nos trazer a instrução espiritual, a sabedoria realmente da natureza, que é a evolução. Qual é a sabedoria da natureza? É a evolução, é a aceitação do estado que você está, mas o comprometimento de transformar esse estado em algo melhor, de estar em caminho, de estar em evolução, de estar sempre em fertilidade, criatividade, crescimento, maturidade, maturar para evoluir, para se transformar em outra coisa. É isso que é. E é a pureza desse caminho espiritual, entendeu? Além disso, tem espíritos também que se apresentam como caboclos e que são espíritos incas, sacerdotes incas, astecas, maias, muito. E aparece com a roupagem indígena, entendeu? Com essa roupagem indígena, falando português errado. Aparece muito doutor, como o caboclo Sete Cruzilhadas, que é o padre Gabriel Malagrida, aparece falando, às vezes, um português grotesco e errado, um português das massas, né, do povo humilde, porque eles vêm justamente frisar, não é porque não sabe, não. Porque o padre Gabriel Malagrida, que era um padre jesuíta, ele era um doutor, ele sabia muito bem falar. O português castiço, se ele quisesse falar, entendeu? Português absolutamente correto. Mas os espíritos caboclos optam por falar uma linguagem popular, tá? A linguagem coloquial do povo, entendeu? Do povo mais humilde, entendeu? Não só para se fazer entender, também para se fazer entender para as massas mais humildes, que não tiveram instrução. Mas não apenas isso, não é apenas para isso que os caboclos usam esse linguajar. Eles usam essa linguagem também porque eles vêm representar, vêm lembrar que a humildade é a base da sabedoria, entendeu? Doutor com anel no dedo, doutor que vem, que bate no peito e diz que tem 2, 3, 4 títulos, carece de humildade. Ninguém, depois que morrer, vai virar perfume ou vai cheirar perfume porque ganhou títulos numa faculdade terrena. Vai todo mundo para o mesmo buraco, vai todo mundo virar, né, estrume, vai todo mundo alimentar a terra, virar comida de verme. Então, é para lembrar isso, entendeu? Que a humildade é a base da sabedoria. Se você se reconhecer quem você é, que você é apenas um grão de areia nessa imensidão de meu Deus, é que você, a partir daí é que você começa a desenvolver a sua sabedoria. Entendeu? Que ninguém é maior do que ninguém. E também ninguém é menor do que ninguém. Entendeu como é que é? Que todos nós temos um papel para exercer. E um papel muito importante para exercer nessa Terra, neste planeta. Entendeu? Que ninguém substitui a missão de ninguém, o caminho de ninguém. Por mais inteligente, por mais instrução que tenha. Entendeu? Que para ter alguém em cima tem que ter alguém embaixo sustentando. E quem é mais importante? Não é verdade? Todos têm seu papel. Aquele que está lá em cima guiando e quem está embaixo empurrando o carro. Entendeu? Que senão o carro não anda. Não é verdade? Então todo mundo tem sua importância. Tanto em cima quanto embaixo. Caboclo ele vem trazer isso, ele vem lembrar isso. Que a humildade é a base da sabedoria. Entendeu? Então eles usam essa linguagem. Mas temos ali espíritos muito importantes. Entendeu? Que são os caboclos. E eles são, né, a liderança do culto de Umbanda. Tá? Porque cabe a eles são os donos desta terra e têm o comprometimento de proteger, zelar e, sobretudo, orientar no crescimento espiritual, né? Vamos falar assim, caboclo é conselheiro, preto velho também é, verdade. Preto velho também é conselheiro, mas é um outro tipo de aconselhamento, entendeu? Caboclo vem trazer a bravura e ele vem impelir a gente ao crescimento. Ele vem exigir de nós que nós não paremos. Ele vem exigir que nós coloquemos o nosso pé na estrada e que a gente evolua, que a gente cresça, entendeu? Então o caboclo não passa a mão na cabeça de ninguém, não. O preto velho é mais gentil, muitas vezes. Ele é o psicólogo do culto de Umbanda, ele ouve, ele compreende a pessoa, ele dá alento. Caboclo também pode dar alento, mas caboclo ele dá um alento com a mão direita e com a mão esquerda dá um tapa nas costas. Anda, meu filho, vamos adiante.
que a vida segue. Você não vai perder seu tempo aí lambendo suas feridas, entendeu? Caboclo, ele vem trazer essa orientação, ele vem trazer essa doutrina, essa disciplina. Por isso eles são os líderes do culto, são os comandantes e guias, entendeu? E são os chefes de todas as falanges. Então, por isso que tem caboclo na falange de Xangô, na linha de Xangô, caboclo na linha de Oxóssi, caboclo na linha de Ogum. Tem um muito famoso que é maravilhoso, que é o caboclo rompe-mato, né? Que é da linha de Ogum, entendeu? Caboclo rompe-mato é um caboclo muito poderoso. Aliás, eu tenho um amigo meu que tem esse caboclo, que é um caboclo de muita força, que não deixa ninguém dormir no ponto, não. Ele é um caboclo defensor, tá? E, sobretudo, um caboclo defensor da doutrina. Ele não deixa ninguém, vamos dizer assim, pisar na bola, não, no culto, entendeu? É muito importante esse caboclo rompe-mato. Quem tem esse caboclo tem uma noção muito séria do que é disciplina, entendeu? Pode até ignorar, tentar fingir que não sabe quais são realmente as leis espirituais, mas sabe distinto, tá? As leis espirituais. Porque, como eu disse da outra vez, falei de Exu, né? Que dependendo os Exus são espíritos, e assim como os caboclos também, que vão se agregando ao ori da pessoa, à alma da pessoa, segundo uma afinidade de vibração, correto? E, então, como eu falei, tem os espíritos, por exemplo, de cabaré, estão vinculados à alegria da vida, né? Então, geralmente, as pessoas que têm esse espírito são pessoas que gostam muito de animação, gostam muito de alegria, têm um encantamento muito grande, tem que tomar cuidado com a capacidade ilusória, entendeu? São capazes também de enganar, tem muito cuidado com isso, para também depois não sofrerem dos enganos, né? Afinal de contas, temos que lembrar da lei do karma. Os caboclos é a mesma coisa, isso se repete com preto velho, com caboclo, com criança, né? Então o caboclo rompe-mato, ele é o defensor, a missão dele, a frequência dele é defensor da doutrina, tá? Ele é um caboclo guerreiro e defensor. As pessoas que têm caboclo rompe-mato são pessoas que têm uma noção muito grande do que é defender, do que é proteger, do que é zelar, e sobretudo em relação como é que eu vou dizer? Em relação às leis, tá? As leis espirituais. Então, as pessoas que têm esse caboclo, elas têm por instinto saber o que é e defender essa lei. E se essas pessoas vacilarem, são as primeiras a apanhar. Caboclo rompe-mato não perdoa mesmo. Sobretudo os seus filhos, entendeu? Quem tem esse caboclo, por exemplo, como chefe de uma casa de umbanda, é algo assim incrível, porque ele zela, ele protege, ele não deixa ninguém cair. Antes de cair, primeiro, se a pessoa foi inocente, não cai, não. Primeiro que não cai, porque não deixa mesmo, entendeu? E se a pessoa estiver errando, não vai errar na frente dele, na casa dele, nunca. Ou ele salva, ou então ele desterra. Não tem esse caminho. Passar a mão na cabeça, caboclo rompe-mato não passa mesmo, entendeu? É um caboclo de uma força muito grande, vem na linha de Ogum, entendeu? É um caboclo guerreiro e protetor. Então, nós temos, da mesma maneira, esses caboclos que também se ligam, né, à mente das pessoas, tá? O caboclo, ele é uma instância muito forte, entendeu? Porque, nesse ponto, ele se liga, sim, ao orixá Oxóssi, tá? Um dos principais itãs, né, do Lécio Orixá, referente a Oxóssi, né, um dos mais famosos, inclusive, é aquele que Oxóssi mata o pássaro do medo, né? Para quem não sabe, né, Ilha e Fé tem uma comemoração muito importante, que é a festa do Inhame Novo, né, que é a festa da colheita do inhame. E o inhame é uma festa muito importante, não só porque é a festa de uma colheita, mas é uma das colheitas mais importantes, porque o inhame tem uma importância espiritual muito forte, tá? Ele é o alimento dado pela terra, ele que simboliza o alimento dado pelos ancestrais, o alimento da terra e dos ancestrais, né? Então é uma festa muito grande, né? Até hoje na Nigéria é uma festa muito grande, muito comemorada, a festa do Inhame Novo. E aí, todos foram convidados para a grande festa, para a festa do Inhame Novo, menos esqueceram de saudar as Eleiés, ou seja, as Iami, né? As Iami Eleié, né? As nossas mães senhoras dos pássaros, nossas mães feiticeiras, nossas mães ancestrais, que são as senhoras desse mundo, né? E elas ficaram muito aborrecidas de não terem sido lembradas. Então as Eleiés ficaram tão aborrecidas que conjuraram um grande pássaro, um pássaro gigantesco, que era o pássaro do medo. E esse pássaro, né,
passou a sobrevoar Eleifé e todos que estavam na rua para fazer comemoração do Inhame Novo, o pássaro mergulhava, pegava aquela pessoa, levava até o céu e jogava lá de cima. E o pássaro começou a fazer uma arruaça. Todos começaram a fugir e ficou impraticável fazer a festa do Inhame Novo. O rei tinha que dar um jeito nisso, senão um rei que não tem comando sobre a sua terra não é rei de nada. Então, o rei ficou desafiado e comprometido. O rei, então, estabeleceu uma recompensa para quem conseguisse matar o pássaro do medo. Então, o rei foi lá e estabeleceu que daria 20 peças de ouro para o caçador que matasse o pássaro. Foi um caçador e atirou 10 flechas. Não acertou nenhuma. O rei ficou muito injuriado e mandou expulsar aquele caçador da terra de Leifé. Aumentou, dobrou para 20 peças de ouro. E aí veio outro caçador e atirou 20 flechas. Não acertou nenhuma. E ninguém acertava nenhuma flecha porque o pássaro tinha um encantamento que as Eliés colocaram nele. Então nada poderia atingir aquele pássaro. Da mesma maneira, errou tudo. O rei ficou muito injuriado, mandou expulsar o caçador, ainda mandou dar uma surra nele. E assim foi, até que chegou o momento que o rei ofereceu metade do reino dele para quem matasse o pássaro do medo. Mas também, se errasse, morria. Não era mais expulso do reino, morria. E aí ficou algo muito... Ficou todo mundo com muito medo, porque ninguém conseguia acertar aquele pássaro, por melhor que fosse. E Oxóssi, né, ouviu essa proposta e saiu da casa dele, né? Foi lá pro baúzinho, já há muito tempo que o Oxóssi não caçava. O Oxóssi foi lá, pegou no baúzinho dele o arco, o velho arquinho dele, que estava lá guardado no baú, e só tinha uma única flecha. E lá foi o Oxóssi com uma única flecha e o seu velho arco para matar o pássaro do medo. A Iemanjá ficou apavorada, mãe de Oxóssi. Iemanjá foi até o Babalaô, jogou, ele viu o Jobê, né? Então o Johnny Lê, quem não sabe, é o mesmo Odu, e o Babalô disse que estava um pássaro da fortuna ou da morte. Iemanjá perguntou como transformar essa morte em fortuna. E o Babalô mandou ela fazer um ebó com uma galinha e uma caçá. E aí Oxóssi, quando atirou a flecha dele, né, para matar o pássaro do medo, a única flecha que ele tinha, por isso que Oxóssi goza do título de Oxotoca Xoxô, né? O atirador de uma única flecha, caçador que atira uma única flecha, né? Iemanjá ofereceu o ecó no peito da galinha e o pássaro relaxou para receber esse ebó. E o pássaro recebe, na verdade, a flecha de Oxóssi no peito e morre no mesmo instante. E aí, Oxóssi ganhou metade do reino de Leifé e se tornou Alaquetu, ou seja, o senhor de Queto, né? Então, Oxóssi é o rei de Queto. A partir daí, né, Oxóssi, enfim, resolve toda a vida dele. E caboclo também é isso, tá? Esses espíritos caboclos são lideranças porque eles são definitivos, entendeu? Os espíritos caboclos, eles inspiram muito respeito e algumas pessoas até temor, entendeu? Por quê? Porque são espíritos definitivos. Eles entram numa situação para resolver a situação. Não tem 9 horas. Ah, a Alessandra está aqui. Beijo, Alessandra! Que bom! Então, muita gente aqui mandando alô. Também está a Gisele. Beijo, Gisele! Que bom! Tá vendo que está aqui também. Olha que maravilha. Ela é filha de Oxum e Oxóssi. Tá vendo, né? Mas aí todos os orixás também têm seus caboclos, tá? Tem seus encantamentos. Então, como por exemplo, o caboclo de Sete Pedreiros, vamos chegar lá, né? Então, o caboclo é uma divindade definitiva, tá? Tanto na questão de disputa, demanda, ele resolve de uma vez só, entendeu? Com uma única flecha, o caboclo vai e resolve o assunto, entendeu? Então, essa é uma das coisas que vincula muito fortemente caboclo ao Oxóssi, tá? Porque caboclo também não tem pássaro grande com encantamento que ele não vai lá e resolva, entendeu? Mas também os caboclos são muito exigentes, tá? Os caboclos, eles vêm para mostrar forças da natureza, tá? Então, assim, quando nós temos assim, caboclo sete ondas, esse caboclo está querendo mostrar que ele vem representar a força das marés, tá? A força dos movimentos da natureza, do que vem e do que vai, daquilo que é cíclico, entendeu como é que é? Então, é um caboclo que vem representar uma grande sabedoria, tá entendendo? Como, por exemplo, o caboclo Beramar. O caboclo Beramar vai mostrar a força
do mar, mas não só a força do mar, mas a força da pesca, a força dos pescadores que vão, né, que vivem à beira do mar, que vivem do mar, que vão até o mar buscar o seu sustento. Entendeu? Então é um caboclo muito, muito mantenedor, muito provedor, entendeu? É um caboclo também vinculado não só à linha das artes, mas também a algum, entendeu? Como o caboclo de Sete Pedreiras que eu falei, que está vinculado ao reino mineral, tá? A força da pedra, tá? Do minério, está vinculado a Xangô, obviamente, mas também a dureza, entendeu como é que é? E a retidão das coisas. Temos aqui também uma pergunta da Carla de Mauá, ela trabalha há pouco tempo na Umbanda, está em desenvolvimento, trabalhou com vários caboclos, mas ainda nenhum se firmou. Quando isso irá se firmar para essa troca em cada gira um? Assim, o Carla, a princípio, quando a pessoa está começando num desenvolvimento, né, ela está com a mediunidade dela muito mexida, tá? As pessoas geralmente quando param num centro de Umbanda, dificilmente que vai alguém procurar um centro de Umbanda, porque, eu ouvi falar de Umbanda, eu gostei de Umbanda, eu queria saber se eu posso seguir essa religião, e aí vai começar um desenvolvimento. Elas, quando chegam no centro de Umbanda, é porque a vida delas já está desequilibrada, a mediunidade delas está desequilibrada, elas estão achando que estão loucas, elas estão achando que estão doentes, a vida está completamente mais para lá do que para cá, e elas vão como última instância, tá? No centro de Umbanda, elas vão praticamente como se fosse o último instante. Então, elas já vão com a mediunidade muito mexida, com tudo muito revirado, com tudo muito inflamado. Então, elas precisam de muito tratamento. E aí, esses caboclos que vêm, são caboclos que vêm para fazer trabalhos mesmo, para fazer tratamentos no espírito da pessoa. Não necessariamente que sejam os caboclos da pessoa, que a pessoa tenha todos os caboclos. Também não quer dizer que a pessoa tenha apenas um único caboclo, tá? Tem geralmente um que é o chefe, né, da cabeça, da falange ali, para guiar nesse caminho de espíritos, tá? Que está vinculado ao heredar da pessoa, mas ela pode ter mais um ou até dois caboclos de trabalho, que vem especificamente para trabalhar em determinada situação, entendeu? Então, que pode ser até um de ancestralidade, que seja de alguém da família, que tinha aquele caboclo, trabalha com aquele caboclo, a pessoa faleceu, o caboclo resolveu continuar na família, continuar um trabalho na família, porque tem um vínculo com aquela família de ancestralidade. Então, isso é muito possível, viu, Carla? Mas isso tende a se firmar conforme a cabeça do médium for se firmando, conforme a coroa do médium for se firmando. Então vai ter menos necessidade desses espíritos estarem trabalhando para regularizar a coroa da pessoa, regularizar a cabeça da pessoa. Eu mesmo, eu me lembro quando eu há muitos, né, vamos lá, arquivo arqueológico, né, lá do fundo do baú, quando eu comecei na Umbanda, eu comecei com caboclo pena azul. Eu fui com caboclo pena azul. Na verdade, meu caboclo é Tupinambá. Sempre foi, depois se firmou, depois veio se apresentar. Bastante tempo depois. Mas eu comecei com caboclo pena azul. Entendeu? E foi assim, como eu falei no outro programa do Zé Pilintra. Zé Pilintra foi a segunda entidade que foi elogiadíssimo por essa mãe de santo dessa casa de Umbanda na época que eu frequentei. Que realmente ela disse, vestiu malandro e tal. Ela adorou. Eu pensei que ia ser expulso da casa e ela simplesmente adorou e ele teve desde o primeiro dia carta branca. Mas a primeira realmente foi o caboclo pena azul, entendeu? Foi um caboclo que veio e que vestiu completamente, que foi assim uma incorporação logo de cara assim completa, assim absoluta, entendeu? Escoponto, né? E foi assim a primeira entidade que eu incorporei na casa de santo, vamos dizer assim mesmo, quando eu entrei realmente, né? Foi realmente o caboclo pena azul. Foi e sou muito grato a isso. Então é muito comum, muitas vezes, se apresentar, né? Primeiro um caboclo, até dois, né? Enfim, e depois realmente aquele caboclo se apresentar. Entendeu como é que é? Até que a Gisele me falou, minha caboclo se apresentou também como se chamando Paraguaçu. É comum usar nomes, inclusive nomes de lugares, entendeu? Nomes às vezes nome até de flecha, flecheiro, flecha branca, pena branca. É muito comum eles usarem esses nomes, entendeu? São títulos, realmente, que eles se utilizam, entendeu? Ela disse que entendeu. Maravilha, Carla, que bom. Nada, fica tranquila, entendeu? Quando terminar, a única coisa que você tem que fazer é estar lá de coração puro, aberto, tá me entendendo?
e bastante concentrada. E quando terminar realmente esses trabalhos desses espíritos, desses caboclos em você, vai surgir o seu caboclo. O Pena Azul ficou comigo bastante tempo, entendeu? Até realmente surgiu o Tupinambá, e aí quando surgiu o Tupinambá, seu Pena Azul deu realmente um tempo geral mesmo. Ficou o caboclo Tupinambá, entendeu? Eu sou muito grato a esse caboclo, que foi muito importante também na minha vida, entendeu? Vamos lá, vamos seguindo. Tem aqui também. Tem aqui o John Gates também falando que ele caboclo águia, caboclo águia, e falando que a esposa dele também tem águia cinzenta, né? E parece que a esposa dele tem a cabocla juripa, né? O caboclo águia cinzenta, veja bem, todos os caboclos águia, né? Eles geralmente vêm pela linha, tá? De Oxalá, entendeu? Então, o caboclo águia dourada, entendeu? Vem pela linha de Oxalá. A águia cinzenta é bem possível que seja um caboclo de Oxalá vinculado com uma linha de Iemanjá, tá? Caboclos, eles são de uma linha, mas eles têm uma ligação com outra, tá me entendendo? Então, né? Cada coisa, digamos assim, é só estudar essa vibração. Eu, por acaso, não vi ainda esse caboclo águia cinzenta, eu não conheço. Caboclo juripa também não. Eu preciso pesquisar um pouco mais, né? Mas tem, por exemplo, quem tem, por exemplo, a cabocla... vamos lá, né? Por exemplo, a cabocla Jupiara. A cabocla Jupiara é uma cabocla que é da linha de Iemanjá, tá? Mas que tem uma ligação com a linha de Ogum, tá? Vamos dizer assim, as linhas se cruzam, tá? É muito importante entender isso. As linhas de Umbanda, as 7 linhas de Umbanda se cruzam, entendeu como é que é? E vão criando uma malha, entendeu? E aí, isso é que vai dando caráter da energia, da frequência da divindade. A cabocla Jupiara é uma cabocla da linha de Iemanjá que está vinculada, tá? Cruza com a linha de Ogum. Ela é uma cabocla guardiã, tá? Guardiã da família, protetora das crianças. Entendeu? Então, quem tem a cabocla Jupiara, além dela resolver muitos assuntos vinculados à família, vinculados a crianças, entendeu? Questões de doença vinculados com criança, questões de disciplina das crianças, questões de brigas, de problemas familiares. Inclusive, assim, três médiuns da cabocla Jupiara que eu vim conhecer na minha vida trabalhavam na vara de criança. Uma era assistente social, trabalhava muito com família. As outras duas trabalhavam, uma era magistrada, outra era advogada, trabalhavam justamente com a vara de família. E ela é justamente uma cabocla que trabalha com isso, entendeu como é que é? Com essas questões familiares, ela protege a família, ela protege as crianças, entendeu? Mas a Juripa eu ainda não conheço, tem que começar a procurar. O Everton de Belo Horizonte, gostaria que você falasse um pouco do Caboclo Sultão das Matas. Esse é um caboclo muito grandioso. Desde que comecei na Umbanda, ele foi o primeiro e único que veio. Adoro trabalhar com ele. Pois é, algumas pessoas têm essa vantagem de já começar com um caboclo só e ficar com esse caboclo, né? O Sultão das Matas é um cacique, tá? É um grande caboclo. Ele vem para a linha de Oxóssi, realmente, tá? Ele é um caboclo vinculado ao Oxóssi. É um caboclo de uma nobreza muito grande, entendeu? É um caboclo de uma nobreza muito grande. E ele está geralmente vinculado às questões de orientação mesmo, entendeu como é que é? O Sultão das Matas, ele vem, é um caboclo protetor, reza, dá passos, a gente tem que falar inclusive sobre isso, né? Mas ele representa a nobreza das forças da natureza, entendeu? A grande importância é da nobreza, da grandeza das forças da natureza, entendeu? Então ele é um caboclo de orientação muito grande, entendeu? Ele vem para trazer a orientação. Ele tem muitas casas. Geralmente, o Caboclo Sultão das Matas é um caboclo que vem em médios que tem missão de ter casa aberta, entendeu? Ele é da linha de Oxóssi, entendeu? Então, ele é um caboclo
de orientação mesmo, entendeu? Ele vem para orientar não só os médios, orientar as pessoas que vêm ali, dar o caminho, um caminho geralmente de nobreza, um caminho de grandeza às pessoas. Não só quando falo grandeza, nobreza, não estou falando apenas de riqueza, não, de fortuna, de títulos, eu estou falando principalmente da grandeza interior, da grandeza espiritual. Tá me entendendo? Então ele vem trazer essa orientação não só para as massas, mas sobretudo ele vem para orientar casas espirituais. Entendeu? Como é que é? Ele é um caboclo muito importante da linha de Oxóssi, porque ele vem realmente nesse sentido, tá? De orientar casas espirituais. Geralmente os médios que têm o caboclo sultão das matas são médios que têm cabeça de liderança, tá? Espiritual, de abrir casa. O Everton diz que sim, que é o caboclo que passa muito conhecimento. Sim, ele tem muito conhecimento. Entendeu? É mais do que simplesmente conhecimento, Everton. Eu vou dizer que o caboclo sultão das matas, ele fala, é uma questão de sabedoria. Tá? É algo que vai ainda mais além do que isso. É um caboclo que fala de sabedoria. Ele traz sabedoria para o médium dele, entendeu? Ele capacita, porque esse médium precisa dessa sabedoria para guiar os irmãos dele, para guiar os filhos que ele vai colocar na mão dele, entendeu? É muito importante. Temos também aqui o Frederico de Três Rios, é do Rio de Janeiro. Ele gostaria de saber sobre o caboclo girassol. O caboclo girassol é um caboclo muito bacana. Eu tenho ele lá na minha casa também, lá na casa de caboclo tem o caboclo girassol. O caboclo girassol, ele é um caboclo vinculado, é um caboclo inca, tá? Ele, na verdade, a raiz do caboclo girassol, ele é inca, tá? Ele é da terra do sol, é um caboclo solar, realmente, entendeu? E o caboclo girassol, ele é muito importante porque ele traz, a mensagem dele é uma mensagem de otimismo, tá? É até mais do que simplesmente esperança, tá? O caboclo girassol é um caboclo que traz otimismo, tá? Ele é um caboclo de grande força de limpeza, tá? Espiritual. Ele tem uma grande energia de limpeza, de limpar não apenas a questão de doenças, mas limpar o interior, a alma da pessoa, limpar de espíritos, cargas negativas. Ele tem uma capacidade, uma potência de septicia, vamos dizer assim, de limpeza muito grande. É um caboclo que tem uma energia de clareza, né, de trazer a solução, de trazer clareza, de trazer a resposta para a pessoa, que é vidência muito grande, por isso é uma questão de médios, geralmente o caboclo girassol possui uma evidência muito grande, entendeu? Tem muitos trabalhos vinculados ao caboclo girassol, que é vinculados não só à limpeza, mas também à questão da vidência, propriamente dito, e é um caboclo que ele traz o otimismo, ele traz uma carga de botar as coisas para diante e de procurar sempre ver o lado ensolarado da vida, entendeu? Assim como o girassol é uma flor que ela está sempre seguindo o sol, o caboclo girassol ele tem isso, ele tem como trazer para a pessoa sempre ver o lado bom, o lado produtivo, de como transformar, inclusive, uma situação ruim, negativa, procurar o lado positivo dela e transmutá-la em algo positivo. Então é um caboclo muito valente, é um caboclo realmente que eu tenho muita alegria e é um caboclo da linha do sol, é um caboclo inca, como eu já falei, né? Então, é muito bacana. Quem tem o caboclo girassol, pesquisar um pouco sobre Pachamama, sobre a cultura inca, porque vai encontrar ali muita sabedoria, e o caboclo vai poder orientar a pessoa melhor ainda, então, nesses rituais, entendeu? E é um caboclo muito bacana. É da linha do Oxalá, obviamente, né? Na Umbanda é colocado como linha de Oxalá, tá? Linha de Oxalá e Oxóssi. Da Lili de São Bernardo, trabalha há mais de 10 anos, caboclo araribóia. Puxa, caboclo araribóia. Fale um pouco, caboclo não, é praticamente cacique, né? Fale um pouco sobre ele, por favor, ok? O caboclo araribóia, vamos lá, né? O caboclo araribóia, como eu já falei, não é nem um caboclo, né? Ele é um cacique, né? Não preciso falar da grande importância, inclusive, histórica de Araribóia, né? O pessoal que mora aí em Niterói sabe melhor do que eu, né? Vive justamente na terra de Araribóia, né? É um caboclo guerreiro, não tenha dúvida, entendeu? E é um caboclo da linha de Oxóssi, tá? Ele é da linha de Oxóssi, cruzando com a linha de Ogum. É um caboclo de estratégia e comando, tá? Foi ele que ajudou os portugueses a se livrarem dos invasores, entendeu? E é um caboclo que traz para os seus filhos, para os seus médios, uma inteligência muito grande, tá? Uma visão muito arguta, tá? Muito aguda, muito arguta, e uma capacidade de planejamento muito grande. Quer dizer, o caboclo araribóia,
ele consegue pegar os casos mais intrincados, aquele que ninguém mais encontra solução, sabe? Aquela cama de gato completamente embolada, aquele cubo lógico completamente torto, e ninguém mais sabe dar jeito naquilo, e ele consegue orientar um caminho, uma estratégia para a pessoa se desembolar e chegar onde precisa chegar. Entendeu? É um caboclo muito importante, um caboclo de demanda, que muitas pessoas utilizam, né? Mas demanda nem sempre é negativa, é resolver uma situação. Ele é um caboclo definitivo. Entendeu? Um caboclo que traz a solução realmente, tá? É um caboclo da linha de Oxóssi cruzando com a linha de Ogum. Então, ele traz todo esse desembaraço, essa inteligência, essa visão aguda do Oxóssi, entendeu? E com a valentia, a força, né, de abrir caminhos de Ogum, né? Então, um caboclo muito bom. É um cacique, é um caboclo antigo, né? E vamos lá, vamos ver aqui. Muita gente agora querendo participar, vamos lá, vamos ver, temos que ver a nossa consultinha ainda de hoje, né? Vamos lá. Tem aqui o John Gates que está gritando aqui que ele escreveu errado, né? Juripa, é Jupira, ok. Eu vou falar sobre a Jupira, né? Aqui está a Ibis falando que a cabocla Juripa, ou é Jupira? Enfim. Parece que é Jupira, né? Isso que vem muito primitiva, vamos dizer assim, né? Mas a Jupira eu conheço. A Jupira, ela é uma cabocla, tá? Da linha de Iemanjá, entendeu? E que cruza com a linha de Oxalá. É uma cabocla que ela rege muito o sexto chakra, tá? Então, o chakra da visão, ela é uma cabocla que rege transcendência, que rege a compreensão, entendeu? É uma cabocla muito poderosa nesse sentido. Ela é uma cabocla também líder, assim como o caboclo sultão das matas. Tem a cabocla Jupira, geralmente quem tem cabeça para ter casa de santo aberta, tá? Porque ela trabalha realmente a questão da evolução espiritual, da transcendência. Isso é um caminho dela. Então, ela é quem gesta os médios para um caminho espiritual, para grande crescimento espiritual. É uma grande mestra. Ela não é uma cabocla muito uma cabocla muito com questões assim, como, por exemplo, Araribóia. Araribóia é para resolver assuntos. Pode trazer o problema que for, bota na mão dele, rompe mato. Eu tenho que abrir caminho de qualquer maneira. É um caboclo que vai agir aqui, que vai resolver o problema aqui. A cabocla Jupira não é que não possa resolver assuntos materiais. Não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, não compreendo errado. A questão o principal caminho dela é de orientação espiritual, de crescimento espiritual, ela de abraçar os médiuns e doutrinando os médiuns, de trazendo sabedoria, doutrina, tá? E abrindo a consciência dos médiuns para trazer evolução espiritual, entendeu? Como a Carla está tendo aí essa questão ainda que está sendo a cabeça dela sendo muito mexida, a coroa dela muito mexida, muito trabalhada, acabou que o Jupira seria maravilhosa nesse sentido, para cuidar da transcendência e da transmutação da hora dela, para justamente ela poder já dar o passo adiante e definir isso melhor, entendeu? Então, uma cabocla que vem muito por aí, entendeu? A Alessandra, a minha grande amiga aí, aliás, a Alessandra, ela tem um culto vinculado ali a Jurema, entendeu? Em Nova Friburgo, que é uma coisa gloriosa, entendeu? Que vale a pena conhecer, viu? E, galera, tem que falar ainda mais outras coisas aqui, tô meio bolado aqui, tá? Ela pergunta se pode um caboclo se apresentar com nome de pessoas. Nomes mais comuns, sim, pode, tranquilamente, entendeu? Acontece assim como os mestres de Jurema, mestre Carlos, né? Então, mestre José Alceu, nós temos, né, alguns caboclos que vêm com nomes que tiveram na sua última encarnação, e não desmerece o caboclo de forma nenhuma, entendeu? Ele vem trazer a sabedoria que ele seguiu, que ele desenvolveu nessa vida. Então, muitos deles, às vezes, são mestres que foram arrebatados, né? Fala muito em outras religiões de arrebatamento, né? E aí vai para o plano espiritual. Na Jurema acontece demais isso, pessoas que se encantaram, entendeu? Eu tiveram muitos mestres, como o mestre Carlos, que morreram no pé da Jurema. E, quer dizer, morreram a nossa visão daqui da Terra, né? Mas que se encantaram, que foram arrebatados, né? E dali mesmo eles foram, né, transferência direta para o plano espiritual, plano da Jurema.
Então, ele vem se apresentar, ainda com essa roupagem mesmo, né, da vida anterior dele, porque foi arrebatado de uma maneira tão, né, abrupta, né, tão repentina, e ele imediatamente já está voltando para a Terra para trazer essa sabedoria. Então, ele vem trazer essa sabedoria dessa capacidade de iluminação imediata. Entendeu como é que é? Então não são mestres menores, muito pelo contrário, às vezes eles vêm justamente mostrar nem o caminho, ele vai mostrar o atalho, né? Então é assim, é absolutamente possível o caboclo também se apresentar com nome de gente, nome comum, entendeu? Sem problema nenhum, entendeu? Ahn, a Gisele tá falando, tá falando aqui, se tiver consulta, Gisele, calma, tem gente ainda na frente. Chegou ainda tarde, apesar que ela estava aqui logo que comecei, ela já estava até no iniciozinho, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, deixa eu atender então, fazer nosso consultinho, que já está no horário, né? Já faltam 50 minutos, né? E eu tenho aqui. Vamos lá, nós temos aqui a Carla. A Carla já estava aqui logo de início, né? E ela fala aqui, né, do Pai Gil, taranã, que está seguindo muito o programa. Obrigado, Carla. Vamos lá. E ela fala que está tendo problemas com o marido dela. Ok. Ela quer saber se ele vai deixar de ser ciumento e mal educado, porque está ficando difícil de viver com ela, com ele ali. Então, é o seguinte, Carlinha, se concentra daí. Vamos ver o que que eu consigo ver daqui, tá bom? Vamos lá. Carlinha, minha filha, olha só. O seu marido, ele vejo que ele tá muito irritado com algumas coisas que você tem aí em casa. Tá entendendo? Espero que você esteja ainda aí na linha, viu? Tô dando preferência que você já começou antes, tô seguindo aqui ordem, ok? Pra quem aí tá aí, tem gente aqui que já está alucinado aí, né? Desesperado pedindo consulta aí. Eu sei que tem gente que já tá pedindo consulta de 3, 4 programas atrás, mas é que eu tenho que dar, como eu falo para todo mundo, tem que estar ligado logo de início, porque eu sigo uma ordem no dia. Eu não agendo, se não fosse agendar, tem mais gente ainda anterior, entendeu? Então, assim, Carlinha, o que eu vejo aqui é que ele tá muito aborrecido com algumas coisas que estão acontecendo em casa, que tá implicando com coisas que estão acontecendo em casa, entendeu? Mas, na verdade, ele tá te contando coisas que estão acontecendo na rua, entendeu? Ele tá te contando isso e na casa, ouviu? O principal é você acalmar o ori dele, tá? Talvez aí possa, né, esclarecer a cabeça dele. O bom seria você dar Ibim, tá? Ibim a caçar, tá? Ibim é có, entendeu? E mel, e colocar isso, oferecer isso pro ori dele,
e depois teria que colocar isso aos pés de uma árvore frondosa sem espinhos. No terceiro dia, você colocar isso aos pés de uma árvore frondosa, primeiro deixar em casa, tá? Em cima de um tecido branco, um altarzinho, bababá, e colocar lá, saudar o ori dele ali. Se você não sabe como cortar o ibim, faz só com a caçá, mel, e aí eu peço para você colocar sumo de folha de algodão, de algodoeiro, entendeu? Aí faz isso e coloca lá então, entendeu? Faz isso, que aí vai acalmar a cabeça dele. Ela tá falando assim, ela tá ligada, a Carlinha tá aqui, tá implicando com os bichos, que ela diz que tem 2 cães e um gato, tá implicando com os bichos. Pois é, mas na verdade isso, na verdade, é estresse da rua que ele tá descontando em você, entendeu? Tem nada a ver essa questão. Ele tá passando um ano muito difícil e ele pegou o mau feitio de ficar descontando na sua casa, tá? Agora eu segui mais um, para depois a gente continuar falando de caboclo, é o Cristiano. Cristiano, meu querido, olha, eu tô sem tempo de ficar respondendo os e-mails, entendeu? Então, aqui, estou muito culpado aqui, o pessoal aqui de Portugal está realmente me culpando bastante, uma missão muito forte aqui em Portugal, coisas muito firmes, e está ficando muito difícil de eu atender o pessoal que está no Brasil, tá? Hoje eu atendi mais uma pessoa, mas está sendo mesmo devagar, também estou seguindo a ordem. O que eu vejo aí, seu, não tem nada, tá? A princípio você não tem enfermidade aí, tá? Essa enfermidade que você está achando, pensando que é de família câncer, não vejo nada disso aí, tá? Não estou vendo isso. Estou vendo ainda muita ansiedade, tá? Você está passando por um momento muito difícil na sua vida, que está impedindo, muitas dificuldades, inclusive materiais, que estão impedindo você seguir o seu caminho que você quer, viver a sua vida, viver o seu romance, que você está vivendo aí uma história de amor aí, mas que falta resolver essa questão material para ficar pleno. Isso está deixando você muito nervoso. Tem que tomar mais cuidado com a questão mesmo do nervosismo. Vale a pena você oferecer para Exu, tá? 7 acarajés, 7 acaçais, tá me entendendo? E oferecer folhas de OETT, tá? E aí você vai procurar um trabalho que você vai conseguir, tá bem? Eu vejo basicamente aqui essa questão. Muitos enganos na sua cabeça, muita coisa que foi falada que não é verdade, tá na tua cabeça. Você tem que fazer um filtro em relação a isso, porque essas coisas estão atormentando a sua cabeça, como o medo da doença, tá? E nada disso está valendo a pena, tá bom? Questão de doença, sim, existe uma questão hereditária na sua família de doença, isso aparece aqui, mas não tem nada para agora, nada materializado, nada disso. O que vale a pena é fazer depois um ebó, tá? Um chacudi, leira para você, e um ebó bababá, para tirar de cima de você esse vaticínio, esse desígnio de ancestralidade, de hereditariedade, tá? Isso existe realmente, você também tá nesse bojo, não que esteja nada se manifestando ou já materializado, mas corre risco disso acontecer um dia. Então, para não correr risco, tem ebó, sim. Entendeu como é que é? Tem aqui, vamos lá, a Lauriceia pergunta, olá, tudo bem? Porque demora muito para os caboclos falar, eu tenho uma ou um que não fala ainda, você pode me explicar? É assim, Lauriceia é assim, o caboclo demorar a falar, às vezes, assim, Exu Pombagira é de fala mais rápida, tá? Apesar que eu já vi alguns que demoram um pouquinho mais para falar, entendeu? Caboclo, se ele é muito arredio ainda, né, muito desconfiado, de uma energia muito arredia, ou seja, aqueles espíritos que vêm do fundo da floresta mesmo, eles demoram mais a falar, entendeu? É mais por desconfiança. Às vezes não é, às vezes é por questão mesmo de fundamento, tá? Às vezes quem não tá, o aparelho que não está preparado para falar é você, entendeu? E aí, vamos dizer assim, se não é problema de disciplina, eu não estou dizendo que é o seu caso, né? Você pode estar absolutamente lá concentrado. Em alguns casos é problema de disciplina. O médium é indisciplinado, o médium faz muita bobagem, o médium come ou faz coisas, ou fala coisas que não deve no dia da gira, não se preserva, não faz nenhum tipo de resguardo. Aí realmente ele é punido pelo caboclo. O espírito caboclo não fala, não tem como. Né? O aparelho está contaminado, ele não desenvolveu isso ainda, não está conectado, falta muita ali concentração, disciplina, crescimento, certo? Mas eu não estou dizendo que seja o seu caso. Às vezes, o que acontece é que o médium pode estar concentrado,
O médium pode seguir todos os preceitos, pode cumprir todos os resguardos, e aí o caboclo não falar. E às vezes não é o caboclo que não está falando, às vezes o aparelho não está pronto, tá? Tem algum problema, justamente o quê? No chakra laríngeo, entendeu? Tem que desbloquear o chakra laríngeo para que soltar a fala da entidade. Aí você pode dizer, ah, mas a pombagira fala, o caboclo não fala. Bom, esses espíritos, pombagira, Exu, eles estão mais vinculados aqui à Terra, estão mais próximos. Às vezes ele tem canal para falar, mas a fala do caboclo não sai, né? Então é necessário desbloquear isso. Existe fundamento para isso, tá? Existe fundamento que pode ser feito com ovo, com bicho, ou até mesmo com cristais. E aí é importante você procurar, Lauriceia, o chefe da casa, não posso passar à frente do chefe da casa, né? Procurar o chefe da casa e levar essa questão a ele. E se a questão não é disciplina, é chegar para o mestre da casa e falar, bom, tem alguma coisa que você pode fazer para me ajudar nisso? E procurar junto com o mestre ver o que pode ser feito para desbloquear. Porque às vezes pode haver bloqueio, sim, do chakra laríngeo e aí a coisa não acontece. A fala não acontece. Como também pode acontecer bloqueios em outros chakras, entendeu? Às vezes o caboclo não consegue desbloquear caminhos materiais porque o chakra básico não foi desbloqueado, entendeu? Às vezes o caboclo não consegue trazer cura adequada porque o chakra cardíaco não foi desbloqueado, entendeu como é que é? Então é muito importante que haja esse cuidado, assim, os babás de Umbanda, quer dizer, hoje em dia cada vez mais antenados, cada vez mais o conhecimento é divulgado, mas é muito importante que estejam sabendo disso, porque como eu estava falando, tem alguns cultos, como por exemplo a Jurema, o Catimbó, que usa uma beberagem, que é a beberagem da Jurema, né? E essa bebida, ela é para abrir os canais, entendeu? Para desbloquear, abrir os canais, entendeu? Às vezes é preciso isso, às vezes como também a questão do fumo, entendeu como é que é? É necessário, do charuto, do caboclo, né? Às vezes folha seca, caboclo põe para queimar, para fazer fumo, para defumar, entendeu? É muito importante às vezes isso, entendeu? Vamos lá, ainda seguindo a ordem, tem aqui a Gisele. A Gisele está desesperada aqui. É uma das minhas amigas desesperadas. Ela está dizendo assim: Gil me atende, viu? Não esquece, tô Gil. Me fala sobre essa pessoa. Tá falando aqui sobre Adailton, né? Ele é aquariano. Você quer saber sobre o ex? Oh, meu Deus do céu. Sobre o ex. Ô, Gisele, pelo amor de Deus. Voltar pro ex é igual tomar café requentado. Se na primeira vez não foi boa, a segunda então vai ser pior. Pelo amor de Deus, vamos lá, vamos ver isso aí. Concentra daí, vamos lá e pronto. Concentra daí, vamos ver. O que você quer saber mais ou menos desse teu ex aí, que eu não tô entendendo essa história, tá? Bom, deixa eu concentrar, ver se depois você me dá um toque aí, eu vou concentrar. Olha só, Gisele, minha querida, o Adailton, ele é uma pessoa, enfim, eu vejo que é uma pessoa firme, trabalhadora, tá? Mas ele é muito ele, né? O Adailton, ele tem um probleminha, ele é um pouquinho egocêntrico, entendeu? Ele pensa muito nele, vamos dizer assim, né? E existe uma ligação muito forte entre vocês, tá? Uma ligação que é kármica, uma ligação de trabalho, entendeu? Vocês vieram aqui para tentar evoluir juntos,
Tá me entendendo? Então é assim, é uma ligação de resgate kármico, tá me entendendo? E sobretudo cair muito em cima de você, porque a parte orientadora é sua, entendeu? Ele é uma pessoa de uma carência muito grande, tá? Ele é um bocado egocêntrico, tá? Ele não é de muito de reconhecer, não. Mas ele precisa muito de você, ele é muito carente, entendeu? Sobretudo de você. Vocês já enfrentaram poucas e boas situações muito complicadas, tem muita coisa ainda para resolver entre vocês de mágoas passadas, de coisas passadas ainda, e que isso vai precisar de muita maturidade, muita paciência para passar por cima, tá me entendendo? E ele tá tentando voltar atrás, tá? Ele fez muita bobagem, entendeu? O Adailton, e ele tá tentando voltar atrás. Só que o Adailton, ele tem um karma muito forte, viu, ô Gisele? De separação. Entendeu? Ele veio com um modul muito difícil de separação conjugal mesmo. Ele tem ali que trabalhar isso, fazer muito ebó, porque senão ele não vai parar com ninguém, entendeu? Ele é uma pessoa bacana, uma pessoa que é compromissada com a vida, que quer crescer na vida, que quer batalhar, que quer, enfim. Isso é uma coisa muito boa nele, tem muita fé nele de poder botar a vida para frente, entendeu? Mas o Adailton, ele tem alguns problemas mais na parte afetiva e um karma, né, muito forte de separação, quer dizer, ele quer voltar atrás, tá? Ele tá muito desanimado, ele tá muito cansado, ele viu que ele quebrou a cara, ele quer voltar atrás, tá me entendendo? Ele precisa de você, entendeu? Ele é uma carência emocional muito grande. Só que realmente as coisas têm que ser consertadas porque senão não vai dar certo. Ele tá passando por um momento muito difícil na vida dele, entendeu? Muito difícil, as coisas estão muito difíceis para ele. Chora que chora, corre atrás de você, vai ficar chorando muito no seu pé. Mas você tem que, sabe? Você tem que ver direitinho isso, tá? Não que responde aqui no teu jogo e diz só com muita sabedoria, muita paciência, que tem muitos pingos para colocar nos is, muita coisa para colocar assim certo, que senão o barco vai naufragar de novo, não vai dar certo, entendeu? Até porque por causa do destino dele. Então precisa de muito tratamento, tá? Espiritual para mudar o destino dele, e ele precisa também estar pronto para enfrentar as dificuldades dele, porque o Adailton não é mole não, hein? O Adailton não é fácil não, viu, Gisele? Bom, você que sabe, a Gisele diz aqui que é verdade, com certeza quebrou mesmo. Quebrou a cara e a vida tá difícil. Ele tá muito desanimado, tá muito triste, mas para voltar a abraçar, tem que ver se a coisa vale a pena e ele tem que estar disposto a querer mudar, querer, sabe? Senão não vale a pena não. E ano que vem ainda vejo muitos desafios para ele, coisas muito difíceis ainda que ele vai ter que enfrentar. Então ele tem que estar disposto, sobretudo. Tem aqui... o Thiago tá falando lá, fala um pouquinho do Caboclo Flecheiro da Mata Virgem, meu guia que eu amo demais, abraço, parabéns pelo programa. Obrigado, Thiago. Caboclo Flecheiro, adoro esse caboclo, adoro. Aliás, quando eu entrei, era um dos caboclos, um caboclo de um carisma imenso, né? O Caboclo Flecheiro é um caboclo de um carisma imenso. Quando eu entrei na Umbanda, isso lá, trocentos séculos atrás, né? Ele era, já por si só, um caboclo muito importante da casa, porque ele é um caboclo de muito carisma, né? E o Caboclo Flecheiro, como o próprio nome diz, né? Ele é aquele que vem para acertar no alvo, né? Ele é aquele caboclo que vem para resolver a situação. Como nós estamos falando, ele é um caboclo da linha de Oxóssi, obviamente, entendeu? É um caboclo de comando, de linha de Oxóssi. Então ele é da linha de Oxóssi, cruzando com a própria linha de Oxóssi. A gente chama isso de caboclo de comando. Deu um caboclo muito importante. E ele fala justamente, é um caboclo de muita objetividade. Entendeu? É um caboclo que não tem curva. Tá? A flecha não faz curva. Caboclo flecheiro também não faz curva. Tá entendendo? Ele é um caboclo que vem para resolver a situação. Quando você coloca uma coisa na mão do caboclo flecheiro, é para resolver já. Entendeu? A flecha não demora, a flecha é lançada e uma vez que é lançada, acabou. Então a palavra do caboclo flecheiro é uma só. Se ele falar com você, você vai, faz isso, pá, você vai e faça. Porque se você não fizer, depois não venha reclamar. Perdeu o bonde, a flecha já passou, perdeu o ônibus. Entendeu? Não venha reclamar então, entendeu? É um caboclo de um tiro só, um caboclo de uma resolução só. Esse é um caboclo muito objetivo, muito rápido, entendeu? Pode parecer para algumas pessoas rude, mas ele é tão somente objetivo, tá? Ele direciona as coisas no foco, no que tem que ser, entendeu? Então não tem curva, não tem dois caminhos, não tem pode ser isso ou pode ser aquilo. É uma coisa só. Ele dá logo a definição e ele é muito assertivo.
nas coisas dele, se ele falar, você, meio-dia, vai botar essa luz no pé de uma jaqueira, meio-dia, por favor, entendeu? Meio-dia, coloque aquela luz no pé da jaqueira, porque senão você perdeu. Se botar meio-dia e meio, 1 da tarde, capaz de já ter perdido o bonde. Tá me entendendo? Ele é muito certeiro, muito ajustado, um caboclo de Oxóssi, tá? Vinculado também cruzando com a linha de Oxóssi. Vamos lá, falando. A Lauriceia eu já até falei. A Lauriceia, que era da questão da fala do caboclo, já foi falado. Entendeu? E o caboclo flecheiro é um caboclo de carisma muito grande, porque o Oxóssi é um orixá, tá todo tranquilo. O Oxóssi é um orixá muito ligeiro, entendeu? E de um grande cariz. Tanto que o Oxó, o Ossi, né, chama-se caboclo, significa caçador popular. Então, o caboclo flecheiro, ele é um caboclo de um carisma muito grande, ele é muito amado, onde ele chega, ele chama atenção. Pode até não ser o chefe da casa, mas ele tem um carisma muito grande, uma capacidade de magnetismo muito grande, que atrai realmente para ele, entendeu? As atenções para ele. E ele é um caboclo de muita assertividade. Também é um daqueles caboclos de demanda mesmo. Traz a situação para ele e ele resolve aqui. É um pau só. E geralmente o caboclo flecheiro, ele pode até não ser o chefe da casa, por exemplo, como a cabocla Jupira, como o caboclo Sultão das Matas, mas ele é sempre, sem dúvida, o braço direito, primeiro imediato do caboclo da casa, porque ele é aquele que dá uma direção. Bota na mão dele que a coisa tá em boas mãos. É ali, ligeiro, na mosca, ok? E meninos, já tô aqui já mais de 1h10 aqui de programa. Paulinha, desculpa, tem aqui, a Gisele tá agradecendo, tá aqui rindo, obrigado mais uma vez, Gil, amo, nada, estamos aí, ok? E na próxima semana a gente volta com outro tema, volta com mais 1, 2, 3 consultas que a gente conseguir colocar, tá bom? E muito obrigado pela vossa audiência, até a próxima semana com mais um tema e mais consultas. Até lá! Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.